gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aulinha aqui do canal. Eu sou a Ana Luísa, do Flor de Estufa Ateliê, e eu trouxe para vocês a carteirinha Juju. É uma carteirinha com um tamanho bem legal interno. Ela tem esse bolso grande aqui, esse outro bolsinho grande aqui. São 6 divisórias de cartão. E tem uma alcinha removível, que você pode usar com ou sem a alcinha. Se você quiser usar sem, você bota a argolinha pra dentro e ela fechadinha, fica uma carteirinha assim, normal, sem alça. Esse molde dessa carteira, eu acho ele um molde muito versátil, porque em cima dele você pode modificar e fazer alterações de acordo com o que a sua criatividade deixar. Por exemplo, se você usa mais do que 6 cartões, você pode também fazer algumas divisórias de cartões aqui também na parte de baixo. Ou na parte de baixo você fazer só mais um bolsinho aqui liso, e aí você ficaria com um bolsinho menor e um bolsinho um pouquinho maior. Pode inverter as posições, colocar a parte dos cartões aqui embaixo, ou a parte daqui do bolsinho em outra parte. Se você aumentar as medidas, ela também caberia um celular. Então, assim, ou seja, é um molde com muitas possibilidades. Então, sem mais conversas, vamos lá pegar o nosso material e começar a fazer a nossa carteira. Vamos então montar o material que a gente vai precisar. Esse aqui é o molde, assim como nos outros passo a passos, eu tô deixando ele disponível através do link na descrição do vídeo. E aqui eu já fiz os cortes no tecido, no material que a gente vai precisar. Então, esse aqui é o corpo da carteira. Eu cortei 2 vezes no tecido, uma na entretela e uma vez na manta. Aqui eu tenho os 2 bolsos internos, que aí eu cortei 2 vezes no tecido e 2 vezes na entretela. Esse tamanho da entretela você vai cortar menor do que o bolso do tecido, mas eu também disponibilizei o molde já com a medida certinha para ele encaixar no meio. E aqui estão os bolsinhos pequenos que vão virar as divisões do porta-cartões. Também a mesma coisa. Cortei 3 pedaços de tecido e 3 pedaços de entretela. E a entretela é menor do que o tamanho do retângulo que a gente cortou para divisória. Mas eu também deixei ele disponível como molde. E aí a gente vai precisar de uma tira de tecido de 5 por 35, também com a entretela. E aí a entretela eu vou cortar 5 por 33 para ela poder ficar sobrando um pedacinho aqui nas laterais para facilitar na hora que a gente for fazer a costura da nossa alça de mão. E aqui o prendedor da alça de mão, que a gente vai cortar um quadrado de 5 por 5 e um quadradinho menor, reduzido aqui nas laterais para formar depois o nosso prendedor da argola D. Eu vou precisar também do botão. Esse daqui que eu separei é o botãozinho de imã, daquele normal, pra gente poder embutir na nossa carteira. E eu separei um mosquetão e uma argola D. Essa argola D que eu tô usando é de 20 milímetros e esse mosquetão é de 15 milímetros. Para poder fazer o acabamento, tanto de um dos bolsinhos que vão ficar na parte interna, quanto ao redor da carteira pra gente finalizar, eu vou usar viés. Eu acabei separando um viezinho com o próprio tecido que eu vou usar para fazer a minha carteira, mas pode ser feito também com o viés já pronto. Aí vai ficar a critério do que vocês quiserem fazer, ou dar de acabamento, sobrepor, assim, alterar a cor e tudo mais, vai ficar do jeitinho que vocês quiserem. Então, agora o que a gente vai fazer é unir esse material. Eu vou aproveitar na parte do corpo da carteira, onde eu vou unir com a manta, eu já vou fazer um quiltzinho nele, né, para poder fazer um matelassê e aderir melhor esse tecido no corpo da carteira, porque como essa é uma carteira um pouquinho maior, com a manipulação, né, de abre e fecha a carteira, o tecido ele acaba descolando um pouquinho da manta. Então eu vou fazer um quiltzinho só para ele poder ficar bem aderido. E aí a gente começa a nossa montagem. Então eu vou lá preparar tudo isso e aí daqui a pouco a gente volta para começar.
Tudo passadinho, então, né? Já coloquei a entretela, toda aderidazinha, bonitinha nas partes de tecido. Aqui, no pedacinho que ficou com a manta, eu já fiz o quiltzinho para poder prender bem o tecido na manta. A outra parte já com a entretela. Aproveitei enquanto estava lá no ferro, já fechei já fiz a dobra, né, da minha alça e a dobra da onde vai ficar a argola D. E agora a gente vai começar a montar pela alça, que aí eu faço a minha alça, deixo ela reservada pra gente montar o restante da carteira. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha alça, vou passar o meu mosquetão, e aí eu vou abrir esse pedacinho daqui, vou abrir o outro lado, vou juntar aqui os dois e fazer uma costura mais ou menos com o tamanho de um pé de máquina. Depois que eu fizer isso, aí a gente vai dobrar, fechar novamente a alça e fazer o acabamento dos dois lados com uma costura. E aí, enquanto eu estiver fazendo isso também, eu vou aproveitar que eu vou estar lá na máquina e já fecho também com uma costurinha aqui de cada lado desse prendedor da argola D. E aí a gente já tem vai ficar com a nossa alça pronta, deixando ela reservada para já começar a fazer a nossa carteira. Então vamos lá na máquina, que aí lá eu acho que dá para ver um pouquinho melhor essa parte da costura e depois a gente volta para começar a fazer o restante. Bom, vamos fechar então aqui a nossa alça. Eu vou pegar então essas duas partes, vou juntar aqui e vou fazer uma costura. Com a costura feita, eu vou abrir essas duas partes e fechar novamente a nossa alça. Deixar bem encontradinho as duas partes da costura. E agora a gente vai fazer um acabamento com uma costurinha dos dois lados para finalizar. Bom, agora com a costura feita, eu vou pegar o pedaço onde tem a união da primeira costura que a gente fez para fechar, vou levar o meu mosquetão até lá. Aí, na alturinha aqui da costura, eu vou fechar. E aí, eu passo uma costurinha bem aqui na pontinha, de ida e volta com retrocesso, pra gente poder deixar bem preso o nosso mosquetão e aí a nossa alça vai estar pronta. Pronto. Aqui a nossa alça já feita. Aí, agora eu vou pegar o prendedor da nossa argola D e vou fechar aqui nessa lateral e fazer uma costurinha aqui para dar o acabamento. Pronto. Acabamento já feito dos dois lados, alça pronta. Aí, agora a gente vai começar a montar o corpinho da nossa carteira. Gente, eu vi que o vídeo lá na máquina ficou com um enquadramento que ficou um pouco difícil de ver o acabamento da alça. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, ficou assim, a costurinha dos dois lados, né, do acabamento. Aí, aquela costura que a gente tinha feito da junção da alça é onde eu trago o meu mosquetão e passo uma costurinha aqui bem rente de ida e volta para poder prender esse mosquetão na alça. Aí, essa parte aqui da alça, ela tá pronta. E o da argolinha D é só o acabamento mesmo para fechar. Então, fazer uma costurinha aqui desse lado e uma costurinha aqui desse lado. Então, eu acho que aqui ficou mais fácil de visualizar. Aí, aqui eu já vou passar a minha argola D e deixar ela guardadinha aqui.
Vou juntar esses dois, vou deixar reservado e agora a gente vai começar a montar a parte interna da carteira. Esse pedaço que tá com a manta, que é o corpo da parte de fora, eu também vou deixar ela guardada por enquanto. E aí agora eu vou trabalhar em cima dessa parte aqui de dentro. Então eu primeiro vou começar montando os meus bolsos internos. Eu vou pegar essa parte maior, desse retângulo maior, vou dobrar ele ao meio. E aí, a partir dessa dobra que eu fiz no meio, eu vou medir 2 centímetros para começar a posicionar os meus bolsinhos. Aí eu vou fazer da seguinte maneira: cada bolsinho desse aqui, no sentido maior, eu também vou dobrar ele ao meio. Vou fazer isso com os 3 bolsos. Feito isso, eu vou fazer uma costurinha bem aqui na ponta, só para dar acabamento dos bolsos. E aí, depois que eu medir os 2 centímetros aqui, eu vou começar a posicionar eles pra gente poder costurar. Então, eu vou fazer só o acabamentozinho rapidinho desse bolso aqui e já volto pra gente posicionar aqui nesse bolso maior. Aqui eu tenho, então, os 3 bolsinhos já com o acabamento de pesponto. Aí, agora eu já posso começar a montar um dos bolsos internos. Eu vou pegar essa parte daqui que a gente dobrou e fez o vinco, vou medir do vinco para baixo 2 centímetros. E vou posicionar o meu primeiro bolsinho. Depois que eu fizer isso, eu vou passar uma costurinha aqui embaixo para poder prender esse bolso nessa parte do nosso bolso da carteira. E aí, depois que eu fizer isso, eu vou medir dessa pontinha daqui desse bolso para baixo 1 centímetro e vou posicionar o segundo bolso e fazer a mesma coisa, prender com uma costurinha aqui embaixo. Vou pegar o terceiro bolso, vou medir de novo 1 centímetro, vou colocar e fazer uma costurinha aqui embaixo para prender. Depois que eu fizer isso, como a distância desse nosso bolso aqui, essa distância maior, ela é de 20 centímetros, eu vou medir 10 centímetros para a gente poder pegar bem aqui no meio e fazer uma costurinha para poder fazer a divisória dos porta-cartões, porque aí vão ficar 3 divisórias de um lado e 3 divisórias do outro. Aí depois que a gente fizer isso, eu posso fechar esse bolso e fazer o acabamento aqui do lado e o pespontinho aqui em cima, para ele poder ficar igual aos outros bolsinhos. E aí eu vou aproveitar, depois que eu fizer isso, eu já pego esse bolsinho daqui, que é um bolsinho simples, fecho também dos dois lados e passo também o mesmo acabamento aqui em cima. E aí a gente já pode começar a posicionar eles na parte interna da nossa carteira. Bom, aqui estão os 2 bolsinhos, então. Aqui já costurada a parte dos cartões. Esse daqui, o bolsinho simples. Agora eu preciso fazer um acabamento nessa parte de baixo aqui desse bolsinho, pra gente poder começar a posicionar no corpo da carteira. Então, eu vou pegar
uma tirazinha de tecido, mas pode ser o viés já pronto. Vou costurar aqui embaixo, desvirar e prender depois na nossa carteira. Então, eu faço esse acabamentozinho aqui embaixo com viés para poder prender. Esse bolsinho aqui, eu não preciso fazer acabamento aqui embaixo, porque ele vai ser o bolso que vai ficar para baixo da carteira. Então, na hora em que a gente fechar a carteira e fizer o acabamento a toda volta, essa costura daqui, ela vai ficar embutida. Mas esse daqui não. Esse daqui, como ele vai nesse pedaço aqui mais de cima da carteira, eu preciso fazer um acabamento aqui para baixo. E eu escolhi fazer com o próprio tecidinho que eu tô usando para fazer a carteira. Então, ele vai ficar mais ou menos assim. Então, eu vou lá na máquina, vou pegar esse pedacinho do meu tecido e vou costurar nesse bolsinho aqui de baixo. E aí, eu já posso prender ele na nossa carteira. Tenho aqui, então, os dois bolsinhos prontos. Aqui o acabamentozinho com o viés. E agora eu já posso posicionar esses dois bolsos no corpo da minha carteira. Então, eu vou pegar esse bolsinho mais simples, vou posicionar aqui na parte de baixo da carteira e vou prender. E aí, eu vou marcar do finalzinho desse bolso aqui pra cima, 1,5 centímetros, que vai ser onde a gente vai colocar o nosso outro bolsinho. Pronto, aí a gente vai passar uma costura para poder prender o fundo desse porta-cartões e prender esses dois bolsos nesse corpo da carteira. Então, eu vou lá na máquina, vou fazer uma costurinha aqui na ponta para poder prender esse fundo. Depois, eu vou fazer uma costurinha aqui nas laterais, prendendo os bolsos no corpo da carteira. E aí, eu vou aproveitar, vou pegar o prendedor da minha argola D, já vou posicionar ele aqui. E aí, na hora que eu estiver fazendo esse acabamento nas laterais, eu já prendo essa argola D na minha carteira. E aí, depois que a gente fizer isso, vai ficar faltando fazer a marcação dos botões, unir com o corpo, com a parte externa, né, do corpo da nossa carteira, e ela vai estar finalizada quando a gente terminar de colocar o nosso viés. Com os bolsos presos, agora a gente vai marcar onde a gente vai colocar o nosso botão de imã. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse pedaço, vou unir para achar onde é o meio da nossa carteira. E aí, aqui no meio, contando 2 centímetros daqui de cima para baixo, eu vou fazer uma marcação. Aí, nessa marcação, eu vou pegar aquela partezinha de metal que vem junto com o nosso botão de imã e vou colocar ela bem no meio da marcação que a gente fez. E aí, em cima dessa marcação, eu vou riscar nas laterais pra gente poder cortar. Aí, agora eu pego essa partezinha aqui mais fina, que é a parte que vai na aba, e passo
por essa marcação que a gente fez. Aí, aqui atrás, para fechar, eu gosto de colocar um pedacinho também de manta, que é para dar um pouquinho mais de resistência nesse pedacinho que fica com o tecido um pouco mais fino. Então, eu vou cortar aqui também. E aí, a gente vem com esse pedacinho aqui de metal. E prende. Aí, essa parte daqui já tá pronta. Aí, agora a gente precisa marcar a outra parte do nosso botão de imã. Então, eu vou pegar o corpo aqui da nossa carteira, vou medir daqui pra cima 4,5 centímetros. Aí, aqui, como a carteira tem 20 centímetros, basta eu marcar 10 centímetros que eu já vou ter aonde vai ficar o meio da nossa carteira. Então, eu venho aqui, 4 centímetros e meio. Venho aqui onde tá o 10 e faço uma marcação. Aí, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar aquele pedacinho de metal que vem com o nosso botão. Vou colocar aqui no meio. Vou fazer a marcação. E aí, a gente vai cortar. Esse pedacinho, como já tem manta, eu não preciso fazer aquela mesma coisa que eu fiz aqui de colocar um pedacinho de manta para dar mais resistência. Eu posso colocar só o botãozinho mesmo. Pronto, aí agora com os nossos botões colocados, eu posso fechar a nossa carteira. Então, eu vou pegar esse pedaço aqui do corpo, a parte das costas, com a parte das costas desse pedaço aqui da nossa carteira. Vou unir as duas dessa forma. Vou fazer uma costura para prender a toda a volta e vou começar a passar o meu viés. Agora a nossa carteira já tá praticamente pronta. Eu já prendi ela toda, tá encaixando direitinho. Aí agora o que eu vou fazer é passar o viés a toda a volta para poder dar acabamento. Aí eu vou usar o viezinho que eu fiz, que é do mesmo tecido da minha carteira. Aqui então tá o meu viés colocado. Eu só não vou conseguir mostrar para vocês o vídeo da colocação do viés lá na máquina, porque a câmera deu um probleminha e depois que eu já tinha costurado tudo é que eu percebi que não gravou. Mas a colocação dele é a colocação normal, como a gente faz com outro viés normal. E agora eu vou desvirar para o outro lado e rebater a costura. A única coisa que eu fiz de diferente é que na hora que eu fui posicionando esse pedacinho aqui de baixo, que era quadradinho, o meu viés, eu arredondei ele um pouquinho nessas laterais aqui. Então, ao invés de manter aquela ponta quadrada, né, e fazer aquele quadradinho com viés, eu fiz ele arredondando aqui um pouquinho as pontas. Então, agora eu vou desvirar, vou rebater e aí a nossa carteira vai estar pronta. Viés desvirado e preso, com muitos clips. Agora eu vou fazer uma costurinha toda a volta e aí a nossa carteira vai estar pronta.
Então, gente, acabamento feito em toda a volta com viés, carteirinha finalizada. Aí agora a gente pode colocar a nossa alcinha de mão, mas é uma carteira que você pode usar ela com ou sem. O fechamento dela com um botãozinho. E tá pronta a nossa carteira. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.